Nosso Heitor aqui é o nosso jovem da mesa. Tá bom, né? tá certo. Nosso mestre. Vai fazer 90 anos no próximo ano. Mas eu queria pegar um pouco do Pacheco, tentar falar bem, e depois da Márcia, sobre a qualidade. No caso do Pacheco, eu fiquei impressionado quando ele disse, e é verdade, de que quando a gente mostra os nossos projetos brasileiros de educação na Europa, eles ficam espantados. Eles não têm um Darcy Ribeiro, não têm um Paulo Freire, não têm um Anísio Teixeira, é verdade. Como educadores, nós temos melhores que eles. Agora, eles tiveram educacionistas melhores que nós. Educador é aquele que ensina, ou que desenha, ou que ajuda a formular como é que deve ser o espaço onde um menina se educa. Educacionista é aquele que vê como ser o sistema inteiro de educação de um povo inteiro. Aí a gente fracassa. A gente tem sucesso na técnica do educador, fracasso na política do educacionista. Eu digo que eu me considero um educacionista. E fracasso. Não consigo levar ideias como a sua e outras, porque você mesmo sabe que hoje não dá para ser um só método, um só tipo de escola. Aí nós fracassamos. E aí a Finlândia é muito melhor do que nós. Aí todos os países da Europa são melhores que nós, no sentido de oferecer igualdade, mesmo com as suas falhas, mas igualdade para todas as crianças do país. Nosso problema não está em educadores, temos bons, está em educacionistas, políticos que sejam capazes de mobilizar a comunidade, a sociedade e por projetos como o seu para todas as crianças do Brasil. É aí, velho, que está o problema, é aqui dentro, não é na sala de aula. Lá tem educadores. Quanto a Márcia, eu queria falar o seguinte. Nós temos que diferenciar também, do jeito que é educador e educacionista, educação e escola. Quando a gente fala ali naquele gráfico do Lito, era a escola pública, a escola privada, porque a educação não cabe na escola. A educação tem a ver com família, com meios de comunicação, tem a ver com o ar que a gente respira, o banho que a gente toma, a comida que a gente come, tem tudo a ver com a educação e vice-versa. A educação é que escolhe a comida. E o que a gente come leva a gente para um lado ou para o outro, porque não deixa de ser uma droga comer. Então, a nossa escola, a nossa educação, que aí não é pública nem privada, aí é educação no sentido geral de um país. Está péssima. E aí, quando a gente fala em escola, aí sim tem que dividir entre as privadas e as públicas. As escolas privadas no Brasil hoje, se você pegar a média, deixemos antes de definir qualidade, vou usar a palavra sem definir. A média das escolas privadas é pior do que das públicas, porque tem uma desigualdade imensa entre a escola privada dos ricos e dos pobres, que fugindo da greve já colocam seus filhos na escola privada. Porque eles não estão preocupados se é melhor, se é pior, qual é o método, qual não é. Eles querem ter um lugar para deixar as crianças e ter um professor por perto. Então, a desigualdade é imensa. Na escola pública é menor a desigualdade. Agora, as melhores de todas são particulares, porque 30 mil, sei lá quantos reais, em que os meninos fazem um curso aqui, outro na Inglaterra, não sei o quê. Mas aí é para um público muito restrito. Que não vai dar, não é por aí. Agora, veja bem, o que eu acho, eu gostei muito da palavra, como é o nome da aluna? Hein? Luísa? Eu gostei da Luísa quando ela falou bolha. A escola privada é uma bolha, logo não dá boa educação. Ainda que se considere como boa escola, não dá uma boa educação se for uma bolha. E depois vou definir como é que eu acho que é uma boa escola. Mas uma escola que não tiver qualidade, ela não dá uma escada. E a gente precisa de escada também.
para a vida social da gente, para entender de filosofia e não dizer essa babaquice de um cara que disse que filosofia é coisa de marxista. Nunca ouviu falar nos gregos, nunca ouviu falar em Hegel, nada. Pois bem, para isso, para saber filosofia, precisa de uma escada cognitiva, como também para ter um bom emprego. Educação tem a ver com você ser bem-sucedido na vida. Não pode ser só bem-sucedido sacrificando outras coisas. Então, a gente precisa estourar a bolha, mas precisa oferecer escadas e até balão para você voar entendendo o que você está vendo. E aí a escola tem que ser boa e aberta e não ser uma bolha. E aí, Luísa, o CEAM é uma exceção no Brasil. No Nordeste, 90% ou 99% das escolas públicas que temos lá não tem condições de dar o que você está tendo no CEAM. O que é que a gente tem que fazer? Botar privada lá? Não. Melhorar as de lá, fazer com que todas sejam iguais ao CEAM. E até melhor do que o CEAM. Como são as federais. As 460 escolas públicas federais do Brasil são de alta qualidade. Algumas das escolas públicas do DF são excelentes. E algumas em outros estados. Aqui toca Palmas. Eu estive em escolas em Palmas que têm o que eu considero que é uma boa escola. Sabe o que é? Uma boa escola. Eu não vou dizer como é que se faz ela dentro, o conteúdo, mas, conceitualmente, é uma escola em que o menino gosta de ficar dentro dela e é capaz de entender e mudar o mundo quando sai dela. Essa é a boa escola. A escola em que, ao entrar nela, o menino gosta de estar lá, como a sua. E a escola que você, quando sai, é capaz de mudar o mundo e ser feliz. Porque tem escola que o menino pode gostar de estar dentro. Por exemplo, se ficar 6 horas batendo bola, todo menino vai gostar. Mas quando ele sair, ele não vai ser capaz de mudar o mundo, nem vai ser capaz de ser feliz, porque não vão deixar ele sobreviver só batendo bola. Então, é essa escola quem precisa criar. A escola em que você é feliz quando entra e fica nela 8 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, e é feliz quando você sai, porque consegue conviver. A bolha não permite isso. A Luísa tem razão. A bolha não permite você nem querer transformar o mundo, nem ser feliz. Mas uma escola que não der o que eu chamei metaforicamente de escada, que não é talvez a melhor metáfora, mas é uma, também não vai dar isso. Nós precisamos construir essa escola capaz de oferecer uma escada, deixando as crianças felizes lá dentro e fora de bolhas. Mas aí eu saio da educação e entro no educacionismo, nós precisamos fazer com que todas as escolas sejam assim. E aí é que está a minha maior preocupação. Como fazer as 200 mil escolas tão boas quanto a Luísa toma o CEAM. É isso. Essa é uma escola boa, porque ela saiu da bolha, é feliz estando dentro, e quando sair ela vai ter os instrumentos para mudar o mundo. Como 200 mil escolas desse tipo. E aí tem que ser pública. E talvez, para avançar, mas é um outro debate, talvez pública não seja sinônimo de estatal. É capaz de ter parcerias público-privadas que permitam isso. Por exemplo, tem 56 escolas do Bradesco, gratuitas, e que dão uma educação boa, e não são bolhas, e só tem meninos pobres. Ela é privada? Não, peraí. Não. Tem outros também que pedem e às vezes ganham. Não, mas então o bolha que eu entendi era no outro sentido. O bolha era no sentido de não entender o mundo, estar protegido do mundo. Essas não protegem. Mas tem outras, teremos essa. É possível ter escolas também que sejam assim. Eu creio que o conceito, vincular o conceito estatal a público, eu acho que está um pouco superado. Tem coisas estatais que não são públicas. Um hospital do Estado, que você tem fila para entrar, que sai tão doente quanto entrou,
não é público, não serve ao público. Agora, uma estatal bom, de qualidade, que só entra quem tem dinheiro, não é público. Mas pode haver aí outras coisas. Mas aí é um debate para o futuro, não é esse. E vai ser difícil, diante, aliás, de um artigo que você tem aqui, sobre a sectarização do debate no Brasil de hoje, que dificulta até a gente chegar a isso. É um artigo que deu até para eu ler aqui, rapidamente. Esse aqui, ó. Pois bem, eu acho que a gente precisa aqui de educacionistas que levem ao Brasil inteiro ideias como educadores, como você, como Paulo Coelho, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, como Anísio, no passado, elaboraram para a gente. E nós não soubemos levar para o Brasil inteiro. Faz 80 anos do Manifesto dos Pioneiros. 80! E a gente não conseguiu levar isso para o Brasil. Pois bem, esse é o nosso desafio. Até lá, eu respeito os finlandeses como educacionistas, embora, como educadores, eu tenha minhas dúvidas, mas eu tenho o desejo de juntar educadores bons com educacionistas competentes. Talvez um dia a gente consiga. Obrigado.